Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos iniciar hoje mais um conteúdo da matemática, a chamada geometria analítica. Não esqueça de baixar o seu material se você não tem, lá no nosso site ricardinhomatematicax.com.br. Lá, inclusive, já está disponível a prova resolvida do Enem, da UFSC, da URGS e da UFPR de 2019 e 2020. Então, acessa lá e baixe esse material gratuitamente, ok? Muito bem, meus amigos. O papo hoje, tá? É um papo bem tranquilo. É um papo inicial sobre esse conteúdo que vai falar contigo em dois momentos. Primeiro, definição do plano cartesiano e suas características gerais. E depois falar um pouquinho sobre a distância entre dois pontos, que é a primeira fórmula da geometria analítica, ok? Então vamos nessa. Toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então, antes de começar o conteúdo em si, eu quero lembrar aqui contigo algumas coisinhas associadas lá ao plano cartesiano. Vamos dar uma relembrada comigo aqui, ó. Vamos só mudar aqui a canetinha um instante. Vou botar aqui uma corzinha preta nela. Pronto. Bom, então vamos lembrar o seguinte, vai. Plano cartesiano, plano esse, formado por dois eixos, que eu vou chamar aqui de eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Vamos lembrar aqui, ó, eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Ao encontro deles, eu vou ter a chamada origem do plano cartesiano, ok? Que no caso seria o ponto de coordenadas 0 e 0. Bom, os eixos coordenados, eles separam o espaço em quatro partes. Essas quatro partes, meus amigos, eu chamo de quadrantes. E aí, no sentido anti-horário, eu vou marcar assim os quadrantes, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então, a partir de agora, todo ponto no plano cartesiano vai estar associado a um par de valores que vai localizar esse ponto. Esse par de valores, ó, é composto pelo que eu chamo de abscissa, vamos lá então, ó, abscissa e ordenada. O par são as coordenadas. Por exemplo, se eu focar nesse pontinho aqui, ó, o ponto P, por exemplo, ele tem coordenadas 3 e 4, ou seja, a sua projeção no eixo x, ó, vai gerar o elemento 3, o número 3. Então, de 0 para cá, ó, caminhou 3 casas, ok? Bom, e o 4 vai indicar a ordenada do ponto, o y do ponto. E esse y é dado pela sombra desse ponto lá no eixo das ordenadas. Então, o ponto P, perceba, ó, ele tem coordenadas 3 e 4. Aí você fala que o 3 é a abscissa, 4 é a ordenada, o par são as coordenadas, ok? Bom, para gravar isso aqui um instante, eu quero que você me dê um tempinho aqui, para eu colocar aqui do lado alguns pontinhos agora, para que você aqui, ó, me diga quais são as suas coordenadas. Vamos lá então, ó, comigo. Primeiro, o ponto A. O ponto A, se você perceber, ó, ele está associado aqui, ó, a um x igual a 1, tá vendo aqui, ó? E a um y igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, repara que o x é 1, y é 5. Então, o ponto A, ele vai ter coordenadas 1 e 5. Como é um par ordenado, tem que ser nessa ordem. X e y. Por convenção, x vem primeiro e y vem em segundo, ok? Bom, o ponto B. O ponto B, se você observar, ó, ele está associado a um x negativo, ó, no caso, menos 1, menos 2, tá vendo aqui? Ó, e um y positivo, ó, 0, 1 e 2. Então, o ponto B vai ter coordenadas menos 2 e 2. Já o ponto C aqui embaixo, ele vai ter coordenadas, repara comigo, ó, x parece que agora é menos 3, ó, e o y é menos 2. Então, o ponto C tem coordenadas menos 3 e menos 2. Por fim, o ponto D, repara, ó, agora ele vai ter um x, uma abscissa positiva. Aqui é 3, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. E o y ó, é negativo, tá vendo? Ó, é menos 1. Então, o ponto D vai ter coordenadas 3 e menos 1. Agora, dois casos particulares, meus amigos. Primeiro caso, olha para mim para o ponto E. Se tu observares o ponto E, ó, ele tem abscissa, ele tem o x igual a 1, 2, 3, 4. Então, aqui o x dele é 4, tá vendo? Ó? Agora, se você pegar esse ponto ó, e projetar no eixo y, tu vai ver que o y dele é 0. Então, esse pontinho aqui, E, ele vai ter coordenadas, ó, repara comigo, 4 e 0. Então, todo ponto que pertence ao eixo x
vai acabar que o y dele, ó, vai ser sempre zero. Legal? E aí, em contrapartida, ponto que tiver em cima do eixo y, agora repara que quem vale zero é o x. E nesse caso pontual, ó, o y vale 1, 2, 3. Então, repara que o ponto F, ó, ele vai ter coordenadas 0 e 3. Então, quando o ponto pertencer ao eixo das ordenadas, ao eixo y, você repara que o x vai valer 0, ok? Então, tudo que você viu aqui está sintetizado, está resumido nesse quadrinho aqui. Acompanhe lá comigo. Vamos lá, bora. Ó, ponto que está no quadrante número 1, ele vai ter coordenadas positivas, mais e mais, ok? Se tiver no segundo quadrante, repara comigo, ó, ele vai ter coordenadas menos e mais. Se estiver no terceiro quadrante, ele vai ter coordenadas menos e menos. Se estiver no quarto quadrante, ele vai ter coordenadas mais e menos. Ó. E se estiver em cima de algum eixo coordenado, alguém vai ser zero. No caso particular da origem, ó, ambos valem zero. X vale zero, y vale zero. Agora, se estiver em cima do eixo x e não for a origem, aí eu vou ter coordenadas alguma coisa e zero. Se estiver em cima do eixo y, aí vai ter coordenadas zero e alguma coisa. Ok? Gente, outra coisa a mais, outra particularidade do plano cartesiano. Tá? Lembrando, tá? Essa parte aqui introdutória, ela serve de alicerce para as demais aulas que hão de aparecer, tá? Talvez ela sozinha não caia em prova. Ela é apenas um alicerce. Bom, eu quero falar contigo agora de um conceito que você viu lá na geometria plana. Vê se você lembra, vai. Aqui, ó. Vamos só mudar aqui a cor da canetinha um instante. Aqui, vamos botar aqui, ó, o pão vermelhinho, vai. Vamos ver se tu lembras o conceito de bissetriz. Bissetriz, meus amigos, é uma linha que fazia o quê? Tu lembras? Era uma linha, ó, que separava ângulo ao meio. Então, bissetriz é uma linha que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, isso é o conceito de bissetriz. No plano cartesiano, meus queridos, nós temos duas bissetrizes. Primeiro, essa daqui, ó. Essa que vai furar esse ângulozinho aqui ao meio, tá vendo, ó? Essa linha aqui em vermelho, ó, repara, ela fura os quadrantes 1 e 3 ao meio. Por isso, ela será chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, bissetriz porque divide ao meio. Quadrantes ímpares, quadrantes 1 e 3. Aí, se você quiser dar um nome para a reta, tá? Lá em função de primeiro grau, você viu isso com mais clareza? Essa função era chamada função identidade, cuja reta foi gerada pela equação y igual a x. Então, todos os pontos, meus amigos, ó, que aqui estão, terão coordenadas iguais. Por exemplo, aqui, ó, se você observar esse ponto, 1 e 1. Esse ponto, 2 e 2. Esse ponto, 3 e 3. Então, todos os pontos que aqui estão, ó, terão sempre coordenadas iguais. Em contrapartida, nós temos aqui também, ó, essa linha em azul, que também vai furar esse ângulo aqui ao meio, tá vendo, ó? Só que nesse caso, ela vai furar os quadrantes 2 e 4 ao meio. Por isso, será chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Ok? Então, essa aqui é chamada bissetriz dos quadrantes pares. Em termos de equação, a reta tem equação y igual a menos x. Então, agora, pontos que aqui estão, meus amigos, ó, agora não terão mais coordenadas iguais, mas sim simétricas. Ó. Por exemplo, 1 e menos 1, ó, 2 e menos 2, 3 e menos 3 e assim por diante. Beleza, meus queridos? Muito bem, show de bola. Alicerce visto e revisto. Vamos agora falar um pouquinho sobre a distância entre dois pontos. Esta, meus amigos, é a primeira fórmula da geometria analítica. Então vamos a ela. Para quem for fazer vestibular na UFSC, tá? Ou na UDESC, a fórmula vem para ti. A dedução é muito fácil. Basta você lembrar do famoso Teorema de Pitágoras. Por que eu falo isso? Acompanhe lá comigo, vai. Nós temos lá um ponto A de coordenadas xa e YA. Temos aqui um ponto B de coordenadas xb e YB. E temos aqui um segmento de reta que vai identificar a distância entre A e B. Ok? Essa distância facilmente você pode calcular se você forçar a barra aqui um instante, ó, e formar aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Aqui eu formei um triângulo retângulo ABC. Vamos botar aqui um Czinho, ó. Pronto. Repara que os meus catetos são AC e BC.
Se você pensar um pouquinho, ó, por exemplo, né, se aqui fosse, digamos, 1, tá? E aqui fosse, digamos, 9. Tu concorda que o segmento AC, ele seria 8, não seria? Seria 9 menos 1. Então, de forma genérica, ó, aqui vai ser XB menos XA, tá vendo? Ó? E aqui, de forma análoga, vai ser YB menos YA. Prontinho. Deixa eu apagar agora o que eu fiz ali, ó, para a gente fazer agora algo mais genérico, mais literal. Então, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho, apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto. Tá ali, ó. E agora, naquele triangulinho, meus queridos, opa, naquele triangulinho ali, ó, pintadinho em rosa ou vermelho, que diabo é aquilo, não sei, eu vou chegar e vou aplicar Pitágoras. E aí, por Pitágoras, vem que distância entre A e B ao quadrado é igual a xb menos xa quadrado mais yb menos ya quadrado. Operação inversa da potenciação, radiciação, pronto. Tá aqui então, ó, a primeira formulinha da geometria analítica. Lembrando que essa fórmula a UFSC traz, a UDESC também, ok? E assim, ó, duas coisas para te falar. Primeira coisa, tá? Aqui foi xb menos xa e yb menos ya. Podia ser xa menos xb e ya menos yb? Podia. O que muda é o sinal, mas como está ao quadrado, fica positivo, então fica show de bola. Segundo, não vai querer cortar o quadrado com a raiz, tá? Aqui no meio tem uma soma, então primeiro passo, efetua essa soma aqui para depois tirar a raiz quadrada, legal? Terceiro, é muito raro, tá? Mas talvez num formulário a fórmula apareça assim, ó, distância entre A e B igual a raiz quadrada de. Gente, o que é xb menos xa? Xb menos xa, se você observar bem, ó, é a variação do x, né? Pronto, ó. E yb menos ya, eu posso falar que é a variação do y. Pronto. Então, talvez a fórmula também venha assim, ó. Distância entre A e B igual a raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Fórmula vista. Vamos a uma primeira aplicação. Primeira aplicação, aquelas bem tranquilas, para você se adaptar com o formulário, para você se familiarizar com ele. Então, vamos lá. Toca a ficha, vamos lá. Aqui, ó. Eu quero a distância entre os pontos A e B. Primeiro, aplicando a fórmula e depois sem ela. Acompanhe lá comigo, vai. Eu quero a distância entre os pontos A e B. Então, repara que o ponto A tem coordenadas aqui, ó, 3 e 4. Então, o ponto A tem xa igual a 3 e ya igual a 4. O B, xb é 6 e yb é 8. E agora, vamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos lá comigo, ó. Repara, xb menos xa, ó. Aqui o xb é 6, o xa é 3. Então, vem comigo para cá, ó. Lá vem. Opa, veio. Pronto. E agora, repara comigo aqui, ó. O y e o y. Vem os y também, ó. Foi, pronto. Legal? Legal. Então, agora, efetuando aqui os cálculos, eu vou chegar em 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Isso vai dar raiz de 25, concorda, não? Que é 5. Opa, aqui em cima ficou ruim de ver, né, gente? Então, vamos dar uma apagadinha aqui que o Ricardinho fez caquinha. Aqui, ó, pronto. Então, aqui deu raiz de 25, que é 5. Então, essa é a distância entre os pontos A e B. Pronto. Agora sim, ó, aí você me fala, professor, eu não apliquei a fórmula. E eu vou te dizer que se você não aplicou, você aplicou sim. Só que inconscientemente. Sabe por quê? Ó? Porque talvez o que você tenha pensado foi o seguinte, ó. Colocar os pontos no plano cartesiano, tá aqui os pontos, ó, 3 e 4 e 6 e 8, tá vendo aqui, ó? E chegar aqui e calcular agora a distância entre A e B, fazendo o quê? O bom e velho Pitágoras, ó. Repara que esse pedacinho que vai de A até C, ó, é 3 até 6, caminhou 3, ó. De C até B, de 4 para 8, caminhou 4. Então, se você nesse triângulo aqui, ó, aplicar Pitágoras, tu vai chegar, ó, em distância de A até B ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ó. Então, a distância entre A e B vai ser... Opa, esquece que o quadrado vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o que você chegou aqui, tá vendo? Ó? Então, não aplicar a fórmula como você fez aqui, no fundo, é aplicar a fórmula inconscientemente. O fato é que vai chegar no 5 de qualquer maneira, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, senhores. Vamos aqui a mais um exemplo. Essa questão aqui, tá? Ela não chega a ser difícil, tá? Mas ela é uma questão um pouco mais trabalhosinha que a outra. Vamos lá. Eu lhe peço para calcular para mim aqui, ó. Qual é o perímetro? Perímetro, o que é perímetro, senhores? A gente costuma falar que perímetro, né, é a soma dos lados, tá? E não tá errado, mas perímetro em si se refere a contorno.
Tanto é que o perímetro de uma circunferência é o seu contorno, é o seu comprimento. Lógico, para polígonos, contorno acaba que vai ser o perímetro, né? Então, colocando aqui os vértices A, B e C no plano cartesiano, eu vou formar lá um triângulo. E esse triângulo tem um perímetro, que vale quanto? Primeiro, para calcular o perímetro, saiba quanto é a medida de cada lado. Então, primeiro momento, eu vou calcular quanto que é aqui, ó, o lado AB. E o lado AB, meus amigos, nada mais é de que a distância entre A e B. Então, que assim seja. Vamos lá comigo, ó. Distância entre A e B é a raiz quadrada de xb menos xa. Vamos ver comigo aqui, ó. Xb menos xa é menos 2, tá vendo aqui, ó? E depois yb menos ya, ou seja, ó, é menos 3, menos 0. Foi aqui, ó. Ao efetuar esse cálculo aqui, você vai chegar aqui em 16 e aqui vai dar 9. Vai dar 25, cuja raiz é 5. Então, o lado AB, ó, vai medir 5 unidades de comprimento. Então, o AB já foi. Agora, vamos calcular aqui o segmento AC. Vamos lá, ó. O segmento AC também será uma distância, nesse caso, entre os pontos A e C. Então, vai ficar a raiz quadrada de, primeiro, xc menos xa. Então, aqui, ó, é menos 1, menos 2. Pronto, ao quadrado. Depois, yc menos ya, ou seja, 4 menos 0. Isso vai dar a mesma coisa que deu ali em cima, senhores. Ó, vai dar o mesmo 5. Então, isso já mostra para mim, tá? E para a questão isso pouco importa, mas me mostra que o triângulo já é pelo menos um triângulo isósceles. Ok, meus amigos? Muito bem. E aí, por fim, o lado BC. O lado BC vai ser a distância entre os pontos B e C. Então, vem comigo aqui, ó. Raiz quadrada de xc menos xb. Vamos lá, ó. É menos 1 menos o menos 2. Agora cuida, tá? É menos 1 menos o menos 2. Ó. Não esquece que aqui, ó, é menos com menos, que vai dar mais, não vai? Vai, né? E depois aqui, ó, yc menos yb. 4 menos o menos 3. Se você observar aqui, eu vou até fazer aqui no cantinho, ó. No cantinho do quadro rapidinho, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Repara que menos 1 menos o menos 2 vai ficar menos 1 mais 2, vai dar 1. Então aqui vai ficar, por exemplo, ó, 1 ao quadrado, ó. Tá vendo? Ó? Legal? Que é o que tá aqui embaixo, realmente, tá vendo? E depois, menos com menos vai dar mais. 4 mais 3 dá 7. 7 ao quadrado, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Bonitinho. Essa continha aqui vai dar 50, certo? E se você pegar 50 e fatorar, vai perceber que aquilo ali vai ficar 5 raiz de 2, tá? Só para quem não lembra, tá? A fatoração ali para poder simplificar a raiz, lembra comigo assim, ó. Vamos só abrir aqui a canetinha, vamos lá, rapidinho aqui comigo, ó. Repara que ao pegar o 50, ó, e fatorar, ó, vai dar para dividir por 2, né? Vai dar 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1, tá vendo, ó? Então eu vou ter aqui uma raiz quadrada de 50, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Aí quem tiver aqui, ó, o expoente igual ao índice da raiz, sai da raiz, né? Então vai ficar 5, o 2 não tem expoente igual ao índice, então fica na raiz. 5 raiz de 2, ok? Bom, agora que eu tenho os três lados, eu posso agora calcular o perímetro somando os lados, ó. 5 mais 5 mais 5 raiz de 2. O que vai ficar 10 mais 5 raiz de 2. Não estranha se o cara colocar aqui, ó, o 5 em evidência, né? Visto que o 5 é um fator comum. Então, ao colocar o 5 em evidência, ó, vem comigo, ó, 10 por 5 fica 2 e 5 raiz de 2 por 5 fica raiz de 2. Então, esse é o perímetro para esse triângulo. 5 que multiplica 2 mais raiz de 2. Legal, meus amigos? Tranquilaço? Tá, outra coisa, né? Vamos só abrir aqui um pequeno parênteses para te falar que um triângulo ele pode ser classificado, né, segundo aos lados e segundo aos ângulos, né? Lembra comigo, ó, segundo os lados, ele pode ser um triângulo equilátero, lembra? Se tiver 3 lados iguais, lembra disso? Ele pode ser isósceles, se tiver 2 lados iguais, e é o caso aqui, né? E ele pode ser escaleno, se tiver 3 lados diferentes, lembra disso? Tá, mas também, quanto aos ângulos, ele pode ser um triângulo acutângulo, eu vou abreviar aqui, tá? Acutângulo. Acutângulo, tá? É quando os 3 ângulos forem agudos. 3 ângulos menores que 90 graus, lembra disso, tá? Ele vai ser um triângulo retângulo, logicamente, se tiver um ângulo reto, ok? E vai ser um triângulo obtusângulo, se tiver um ângulo
obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Gente, se eu chegar para ti e perguntar, esse triângulo aqui, ó, o ABC, ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? E não vale se basear pela figura, tá? Pode ser que a figura aqui não seja bem milimetrada ou coisa assim, não está aqui em ordem, numa escala, enfim. Gente, para saber disso, o que você faz? Ó a dica que eu vou te dar, ó. Você pega sempre o maior lado, tá? O maior lado e chama de A. Os menores chama de B e de C. Aí tu vai fazer para mim um cálculo, tá? Tu vai elevar cada um desses lados aqui ao quadrado, tá? Ó, aí se A quadrado for igual a B quadrado mais C quadrado, é porque ele vai ser um triângulo retângulo. Se A quadrado for maior que B quadrado mais C quadrado, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Vai ter um ângulo obtuso. Agora, se A quadrado for menor que B quadrado mais C quadrado, ele vai ser acutângulo. Gente, se você observar aqui, ó, 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser um triângulo isósceles e também retângulo. Embora ele não te pediu isso na questão, mas ele pode pedir numa outra questão futuramente. Beleza? Então tá bom. Dica dada. Vamos tocar o baile em frente? Vamos lá então, comigo? Uma questão agora um pouco trabalhosa, mas bem típica de prova. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá, bora! Aqui, acompanha lá comigo. O ponto P do eixo X equidistante dos pontos A e B é qual? Aí talvez numa questão aí, ABCDE, venha lá os pontos para que você teste a resposta, enfim, né? Aqui eu tirei o ABCD fora. Bom, primeira coisa, meus amigos, o ponto P, ele pertence ao eixo X. Se ele pertence ao eixo X, meus amigos, ó, isso é sinal de quê? É sinal de que o Y dele vai ser nulo. Então, o ponto vai ter coordenadas, ó, alguma coisa e zero. Então, traz ele para cá, ó. Pronto. E esse ponto, segundo ele, é um ponto equidistante dos pontos A e B. Gente, a palavra equidistante quer dizer o quê? Lembra disso? Ó, equidistante, anota aí, ó, quer dizer mesma distância. Equidistante quer dizer isso, tá? Mesma distância. Então, o papo é que a distância do ponto P até o ponto A é exatamente igual à distância do ponto P até o ponto B. Ao igualar essas distâncias, a tendência é de que aquele x se entregue. Como? Aqui, ó. Primeiro, nós temos uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos, né? Que você acabou de provar para mim agora há pouquinho. Então, aplique ela para P e A e depois para P e B. E depois iguala. Vamos lá comigo, ó. Então, distância entre P e A. Vamos lá. À esquerda, raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. À direita, mesma coisa, ó. xp menos xb ao quadrado mais yp menos yb quadrado. Sacou? Como tem raiz aqui nos dois lados, meus amigos, ó, é como se eu chegasse aqui agora e elevasse os dois lados ao quadrado, ó. Resumindo, eu vou cortar as raízes. E aí vai sobrar só o seguinte, ó, x menos 6 e aqui, ó, 0 menos 5. E à direita eu vou ter, ó, x menos o menos 2 e 0 menos 3. Agora vamos lembrar, né, gente, que aqui, ó, surgiu para mim, ó, um produto notável, né? Isso aqui, ó, tem que lembrar sim, tá? Vamos lembrar aqui, ó, aqui no cantinho do quadro, aqui, ó, vamos só relembrar aqui no cantinho. A mais B quadrado, lembra comigo, ó, se eu fizer A mais B vezes A mais B, eu provo que isso é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Se aqui no meio for menos, aqui também vem menos. Então aqui eu terei, ó, x ao quadrado menos 12x mais 36, mais aqui, ó, 0 menos 5 dá menos 5 ao quadrado, 25. Legal? E aqui, ó, eu vou ter x ao quadrado mais 4x mais 4, e aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, que dá 9. Pronto, ó. Então eu vou cortar x ao quadrado com x ao quadrado, ó, cortei, pronto. Vai ficar menos 12x mais esse t1 igual a 4x mais 13. Ao isolar aqui x, eu vou chegar em 48 igual a 16x, o que vai me levar em x igual a 3. Então, o ponto que ele faz menção para mim, senhores, é um ponto P de coordenadas 3 e 0. Pronto. Então, esse ponto é o ponto equidistante dos pontos A e B. Ok, meus queridos? Muito bem, eu quero agora te passar uma lista aqui, ó, com 3 questõezinhas
para que a gente possa fazer. Mas assim, ó, eu até peço que você dê uma pausa no vídeo, e tente resolver para mim as três questões que aqui estão no quadro, para que depois você possa comparar comigo os resultados. Porque uma coisa é eu fazer contigo aqui e você concordar com o que eu faço. A outra coisa é você fazer sozinho. Então vamos lá, pausa o vídeo, tente fazer e depois você vai ter a resolução de cada uma delas. Vamos lá então, 5 segundos. Pronto. Já fez, já voltou. Agora vamos resolver aqui, ó, no cantinho. Vamos botar aqui questão número 1. Bora! Bom, gente, vamos lá. Ele me dá o ponto P de coordenadas. Vamos botar aqui, ó, 2A menos 1. Ó, 2A menos 1 e A mais 4, certo ou não? Certo, né? Aqui, ó, pronto. Aí ele pede o parâmetro A para que, letra A, o ponto pertença ao eixo X. Gente, para pertencer ao eixo X, qual era a condição, você lembra? Bom, para que ele pertença ó, ao eixo X, vamos lembrar que o y dele vai ter que ser o quê? Vai ter que ser zero, não vai? Vai, né? Então eu vou pegar esse y aqui, o a mais 4, ó, e vou fazer ele virar zero. No que eu faço ele virar zero, ó, eu vou chegar em a mais 4 igual a zero, e, portanto, a vai ser igual a menos 4. Então isso aqui meio que mata ó, a letra A. Bom, na letra B, ele pede para que o ponto pertença ao eixo Y. Bom, para que ele pertença ao eixo Y, vamos relembrar aqui, ó, ele vai ter que ter coordenadas 0 e alguma coisa. 0 e alguém. Então, nesse caso, ó, repara que o x é que vai ser 0. Então, aqui eu vou chegar para ti e vou fazer ó, 2a menos 1 sendo 0. Daí decorre que 2a vai ser igual a 1, né? Soma 1 em ambos os lados. E você vai chegar com isso em a igual a meio. Pronto, tá aqui, ó. Legal? Legal. Terceiro item. Ele quer agora que o ponto A, perdão, que o ponto P pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos lembrar aqui, ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Pontos que aqui estão, lembra? Tem coordenadas iguais A e A. Então, nesse caso aqui, ó, a dica é igualar 2A menos 1 a A mais 4. Ó, pronto. Então, vamos aqui igualar. Ó, 2A menos 1 tem que ser igual a A mais 4. Pronto. Ao igualar, você vai chegar no parâmetro A igual a quanto? Ó, 2A menos A vai dar A, 4 mais 1 vai dar 5. Então, A vai dar 5. Ó. Se quiser conferir, ó, ao colocar o 5 aqui e aqui, tu vai chegar no ponto de coordenadas 9, 9, que de fato pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. E aqui, ó, por fim, para que ele pertença à bissetriz dos quadrantes pares. E aí, tem que fazer o quê? Agora, vamos lembrar que na BQP, ó, os pontos têm coordenadas simétricas, lembra? 1 e menos 1, 2 e menos 2, A e menos A. Então, devemos fazer o que agora? Devemos fazer 2A menos 1, ó, ser o oposto de A mais 4. Pronto, ó. Ao fazer isso, vamos chegar aqui no seguinte. 2A menos 1 vai ser igual a menos A menos 4. Vai ficar 3A igual a menos 3. O A vai ser igual a menos 1. Se quiser testar, ó, pega o menos 1 e bota aqui. Ó. Bota aqui, bota aqui. Tu vai chegar num ponto de coordenadas menos 3 e 3, que de fato pertence à bissetriz dos quadrantes pares, ok? Então, respondido a letra número 1, ok? Muito bem. Vamos agora ao número 2. Vamos só mudar aqui a tintinha da caneta para não confundir com a própria questão. Vou botar aqui um vermelho escuro. Ó. Pronto. Opa. Deixa eu só apagar o que eu fiz aqui, que eu borrei ali, gente. Ó. Aqui, ó. Pronto. Bom, a questão número 2, tá? Talvez na emoção o cara tenha chegado na resposta à letra D. Mas não é a D. A resposta correta é a E. Por que eu falo isso? Porque aqui o que ele me fala é o seguinte, ó. Nós temos lá um quadrado. Vamos tentar desenhar aqui um quadradinho, ó, bem bonitinho, ó, um quadrado, em que dois vértices consecutivos são os pontos menos 1 e 5, ó, menos 1 e 5, e B, 2 e 1, ok? Muito bem, aí ele pede para eu calcular o comprimento da diagonal desse quadrado. Opa! Aí vamos lembrar, gente, que num quadrado de lado L, né, de lado L, a diagonal media quanto, lembras? L raiz de 2. Se não lembrar, mete Pitágoras, ok? Agora, para calcular essa diagonal, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou calcular o lado. E analiticamente você repara que esse lado, senhores, ó, é o quê? É a distância entre os pontos A e B. Pronto, ó.
Então vamos aqui aplicar o formulário. Distância entre A e B, ó, raiz quadrada, lembra disso, ó? Da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Joia, maravilha. Então coloquemos aqui, ó, xa menos xb, ou, se preferir, xb menos xa. Tanto faz a ordem, ó. Vou botar aqui, ó, xa menos xb. Menos 1, menos 2. Aqui, ó, menos 1, menos 2. Pronto. E ya menos yb, ó. 5 menos 1. Pronto, aqui no cantinho, tá vendo? Ó? 5 menos 1. Repara que aqui vai ficar 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, e isso vai dar raiz de 25, não vai? Vai dar 5. Então, o lado é 5. Até tem a resposta 5 aqui, meus amigos, ó, mas ele não quer o lado, ele quer a diagonal. Se ele quer a diagonal, ó, então a diagonal é o lado, que é 5 vezes raiz de 2, o que dá como resposta a letra E. Pronto. Legal? Muito bem. E para finalizar esse nosso bate-bola de hoje, vamos à questão número 3. Vamos só apagar aqui em cima, para a gente conseguir ter espaço de resolver ali. Ó. Vamos apagar aqui em cima. Aqui, vamos apagar aqui, passar aqui o apagador. Vamos apagar bonitinho. Pronto. Legal. Show de bola. Apagar aqui também. Pronto. Muito bem, meus queridos. Então, vamos lá. Questão número 3. Ele fala assim, ó. Seja uma circunferência cujo centro pertence ao eixo das abscissas e os pontos 2, 2 e 8, 4, as extremidades de uma de suas cordas. Ele pede qual é a área da superfície limitada por essa circunferência. Gente, aqui no quadro, tá, o mais difícil, eu acho, vai ser desenhar a circunferência. Vamos tentar desenhar aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Ó. Vamos tentar desenhar aqui, ó. Opa! Não ficou de todo mal, né? Tá aqui, ó. O fato é que o centro dela, que eu vou chamar aqui de C, ó, é um ponto que pertence ao eixo das abscissas. Pertence ao eixo, ó, abscissas. Eixo X, ok? Então ele vai ter coordenadas, ó, vamos botar aqui, ó, X e 0, ok? Muito bem, aí ele fala que os pontos 2 e 2 e 8 e 4 são extremidades de uma das suas cordas. Gente, o que é corda? Corda, ó, é um segmento de reta que tem por extremidades 2 pontos da circunferência. Então, um dos pontos, ó, tem coordenadas 2 e 2, que eu vou chamar de A, ó, 2 e 2, tá vendo? Ó? E o outro ponto, o ponto B, tem coordenadas 8 e 4. Pronto. Aí a questão pediu para eu calcular a área da superfície limitada pela circunferência, ou seja, ele quer a área do círculo. Então, vamos apagar isso aqui embaixo também, para que a gente tenha mais espaço para poder resolver essa situação aqui, ó, desenvolver o exercício. Vamos lá, ó, vamos apagar aqui bonitinho, apagar aqui, pronto. Então agora, meus queridos, vamos dizer aqui, a área da região limitada vai ser, então, a área do círculo, que é π raio ao quadrado, certo ou não? Certo. Agora a questão é, gente, como é que eu acho esse raio? Você pode perceber que o raio aqui, ó, pode ser a distância, né, do ponto A até o ponto C. Ou, se preferir, ó, do ponto C até o ponto B. Isso aqui, ó, é raio, né? Isso aqui é raio. Então, para calcular esse raio, ó, no fim da questão, eu vou aplicar a distância entre, por exemplo, os pontos A e C. Ó. Pronto. Então, o raio vai ser a raiz quadrada, ó, da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Agora, o que está pegando, senhores, é que até eu tenho o ponto A. Ó. O ponto A é 2 e 2. O que eu não tenho é o ponto C. E agora, como é que eu faço para encontrar esse xzinho aqui, ó, e achar com isso o ponto C? A dica é você observar que o ponto C, ó, ele é um ponto equidistante de A e de B. Como é que é? O ponto C, ó, ele é equidistante de A e de B. Por quê? Porque isso aqui é raio, ó. E isso também é raio. O raio é uma constante, né? Então você vai me impor que a distância do ponto C até o ponto A vai ter que ser igual à distância do ponto C até o ponto B. Pronto. Tá? Bom, então vamos ver aqui, ó. À esquerda, raiz quadrada. À direita, raiz quadrada. À esquerda, vamos lá comigo. xc menos xa vai ficar x menos 2 ao quadrado, ó. Mais yc menos ya, 0 menos 2 ao quadrado. À direita, entre c e b, vai ficar xc menos xb quadrado, ó. Mais yc menos yb quadrado. Pronto, fechou. Aqui, ó, o quadrado vai, quer dizer, a raiz vai morrer uma com a outra aqui, tá vendo? Ó, pronto. É como se eu elevasse tudo ao quadrado. E aí eu vou ter à esquerda x ao quadrado menos 4x mais 4.
Lembra, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 0 menos 2 ao quadrado, 4. E a direita, vamos lá de novo, ó. X ao quadrado menos 16x mais 64, ok? E aqui mais 16. Ó, x ao quadrado vai acabar morrendo, ó. Morreu, ó. Vai ficar menos 4x mais 8 igual a menos 16x mais 80. Vai ficar com isso 12x igual a 72 e, portanto, senhores, o x vai dar 6. Pronto, ó. Então, o ponto C aqui em cima, senhores, ó, vai ter coordenadas 6 e 0. E o ponto A já tinha coordenadas 2 e 2. Agora, ao calcular a distância entre A e C, eu vou calcular com isso o raio da circunferência. Então, acompanha lá comigo, ó. Vai ficar, então, 6 menos 2 e aqui 0 menos 2. Gente, aqui eu botei errado, aqui é 2, tá? Aqui é 2, pronto. 0 menos 2 ao quadrado. Essa continha aqui vai dar um raio de 16 com 4 vai dar 20, vai ficar a raiz de 20. Pronto. Aí, como ele quer a área do círculo, vai ficar, então, a área igual a π vezes raiz de 20 ao quadrado. Isso vai gerar 20π unidades de área. Então, a resposta da questão é 20π unidades de área. Valeu, meus amigos? E aí, com isso, nós encerramos o nosso primeiro encontro aí sobre geometria analítica. Espero que tenham gostado. Acesse lá o site, tá? Se quiser baixar alguma prova resolvida de Enem, de UFSC ou coisa parecida, fique à vontade, tá? Se quiser já adiantar conteúdos, as demais aulas de analítica também estão lá no portal, lá no nosso site, ricardinhomatematicax.com.br. Valeu, gente. A todos boa semana, felicidades e bons estudos.